Muito bem, queremos cumprimentar a todos com a graça e a paz, ou a paz do Senhor, e estamos aí caminhando nesta série O Natal e o Nome do Menino. E agora vamos avançar a mais uma parte, a mais um capítulo desta série, a qual queremos falar sobre o nascimento de Jesus Cristo. Esse é o ponto central, um ponto muito importante. Então convidamos você e a sua família para avançarmos aqui nesse conteúdo. Observe sobre o nascimento de Jesus Cristo. A palavra Natal, ela vem do latim natale, que significa nascimento. Então, Natal é uma palavra que vem do latim. Por isso existe o que chamamos de exame pré-natal, ou seja, exames feitos antes do nascimento de um bebê. Então, Natal, obviamente, está ligado a nascimento. Ao falarmos de Natal, é importante lembrarmos de quem é o nascimento, o que muitas vezes é abafado por, entre aspas, palha na manjedoura, por tanta palha na manjedoura. Muitas vezes acontece isso, ou seja, os atrativos dessa época. Lembrando, não estamos demonizando nada, não estamos dizendo que não se deve celebrar, pelo contrário, estamos dando ênfase que deve ser celebrado, e vamos dar mais ainda ênfase, né? O que estamos querendo dizer é que muitas vezes alguns apetrechos eles acabam ganhando mais ênfase do que a própria pessoa do Senhor Jesus. Isso pode acontecer de fato. Então chamamos isso, entre aspas, obviamente, de palha na manjedoura, né? E acaba ofuscando muitas vezes o menino que ali está, né? Sim, estamos falando da pessoa de Jesus, o Salvador que nasceu para levar aquele que crê ao Deus Criador, o Senhor Jesus. Jesus nasceu na cidade de Belém da Judéia. Está aqui embaixo essa região toda chamada Judéia, né? Ele nasceu em Belém, Belém da Judéia. Aqui, exatamente onde está a flechinha do mouse, ele nasceu. Cerca de 10 quilômetros de Jerusalém. Você tem aqui, ó, aqui está Belém, e aqui um pouquinho, 10 quilômetros acima, você tem Jerusalém. Então Belém ficava bem próximo, bem pertinho de Jerusalém. Seu pai terreno era José e a sua mãe era Maria. E após o nascimento de Jesus, teve filhos normalmente. Vale destacar isso. Basta ler o texto de Marcos 6:3. Jesus teve irmãos. Maria teve outros filhos além do Senhor Jesus Cristo. Ela teve o Senhor Jesus por milagre do Espírito Santo, né? Conforme prometido, e os outros filhos, então, nasceram normalmente depois que ela seguiu a sua vida, então, agora de casada com seu esposo José, ela avançou normalmente, esse casal teve filhos, tiveram filhos normalmente, como qualquer casal comum da época, mas eram tementes ao Senhor, confiavam no Senhor. O nome Jesus, lembre-se, o título desta série é Natal e o Nome do Menino. E agora vamos ver então, falando aí do nascimento de Jesus, o nome Jesus ele significa Salvador ou Jeová é nossa salvação. Cristo, o título no caso, significa ungido. Então vemos que Jesus é o Salvador ungido por Deus. Aquele que foi enviado por Deus, separado para esta grande tarefa, né? A qual lhe foi concedida. Então, o nome Jesus significa Salvador. Cristo significa ungido. Então, Jesus Cristo. Cristo é um título no caso, né? Significa Salvador ungido por Deus Pai. Essa é a ideia, na verdade, então, do nome, o nome Jesus e o título Cristo. A ideia é o Salvador ungido por Deus Pai. O nome de Jesus já foi lhe dado antes de ele nascer, Lucas 1:31, onde o anjo Gabriel aparece a Maria e lhe fala sobre o nascimento do Salvador. Diz assim: você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Isso antes mesmo do nascimento do Senhor Jesus. Mas, quanto à data de 25 de dezembro, será que Jesus nasceu mesmo nesse dia? Caso não tenha sido esta a data, isso nos impede de celebrarmos o Natal, será? Vamos ver a seguir então. Em quase todo o mundo, a questão agora do 25 de dezembro, né? Em quase todo o mundo é celebrado o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, exceto na igreja da Armênia, que o celebra dia 6 de janeiro, por acreditar que Jesus tenha sido batizado nesta data. O dia 25 de dezembro foi assim escolhido, isso porém é difícil dizer de maneira precisa e absoluta,
por ser esta a data em que se comemorava o aniversário do Sol Invictus, ou Sol Invencível, onde realizavam-se as Saturnálias, que eram algumas festas no Império aí Romano, observe, celebrações, no caso das Saturnálias, onde tudo era permitido. Isso feito em homenagem ao deus romano Saturno, responsável pelo bem-estar da agricultura. Essas celebrações aí, essas Saturnálias, elas iam, talvez, aproximadamente, de 17 ou 22 de dezembro a 1º de janeiro. As datas variam conforme a fonte, então eu coloquei aqui para nós uma panorâmica geral, né? De 17 ou 22 de dezembro a 1º de janeiro, então era o período que duravam estas Saturnálias. Observe, talvez alguém esteja pensando, né? Às vezes pode ser esse o pensamento de alguém que esteja ouvindo essa fala. Então quer dizer que no dia 25 de dezembro estamos celebrando o Sol Invencível ou envolvendo-se com as Saturnálias em homenagem ao deus romano Saturno? Alguém poderá pensar, eu já tinha visto na internet que esse negócio de Natal comemorado no dia 25 de dezembro é coisa do paganismo. Então esse pode ser talvez o pensamento de alguém. Mas observe, não tire a conclusão de forma muito precipitada. Dê uma olhada com calma, dê uma refletida, avalie o que vamos colocar a seguir. As Saturnálias e a celebração ao Sol Invencível foram sendo substituídas pelas comemorações do Natal cristão, que se tornaram muito mais verdadeiras aos olhos daqueles que iam se convertendo ao Evangelho. Então, só não vamos confundir que não eram Saturnálias gospel, não era uma Saturnália cristão. Acontece que o foco foi sendo colocado na celebração ao nascimento do Senhor Jesus. Isso é importante destacar. Não era uma Saturnália gospel, assim como é muito comum hoje em dia, pega-se diversas celebrações e só se coloca às vezes o gospel atrás. Não é o que nós vemos aqui. O que nós vemos é que foi transmitido o foco, direcionado a um outro evento, que é o nascimento do Senhor Jesus, o Natal cristão. Observe, foi uma transferência automática, ou seja, do culto aos deuses pagãos, de onde as pessoas vinham na sua vida sem Cristo, assim como nós também antes, vínhamos, né, de diversas práticas antibíblicas. Eles vinham desse culto, dessas práticas de adoração aos deuses pagãos, porém agora então a adoração era dada ao verdadeiro, entre aspas, Sol da Justiça, conforme Malaquias 4:2. Mas para vós, o que temeis o meu nome, nascerá o Sol da Justiça, e cura trará nas suas asas. Graças a Deus por isso. Então o nascimento do Senhor Jesus, ele deve ser celebrado, mesmo que o 25 de dezembro não seja de fato a data bíblica, visto que a Bíblia não define qual foi exatamente a data. Há muitas discussões sobre este assunto. Alguns colocam como abril, outros colocam em outubro. É difícil precisar. Mas pegando o ponto central aqui, é que nós devemos celebrar o nascimento de Jesus, assim como nossos irmãos em toda a história cristã têm celebrado. E convencionalmente se tem o 25 então de dezembro, por conta daquilo que mencionamos agora há pouco a respeito aí das Saturnálias que existiam nesse período ali de final, mais para frente da metade de dezembro, final de dezembro, até o comecinho de janeiro. Então havia-se essas Saturnálias e então a ênfase, na verdade, passou a ser dada agora à pessoa de Jesus Cristo. Conforme os irmãos iam sendo ingressados na fé cristã, o seu foco agora, a sua adoração, era colocada na pessoa do Senhor Jesus. E hoje não deve ser diferente. Então, o 25 de dezembro tem essa conotação. Nós não sabemos a exata data do nascimento de Jesus, mas em toda a história cristã se celebra o 25 de dezembro. E nós, por convenção, então, também celebramos no dia 25 de dezembro, e de fato deve ser comemorado. Prepare aí o seu coração, prepare a sua família, trabalhe com sua igreja, essa temática sobre o nascimento de Cristo, por que ele nasceu, por que ele veio a este mundo, qual a importância, a necessidade disso, porque de fato é um evento que deve ser celebrado, marcou a história, marca a intervenção de Deus na história pecaminosa do ser humano,
Então nós devemos realmente comemorar o nascimento do nosso Senhor, o verdadeiro sol da justiça, adaptando aí a linguagem de Malaquias capítulo 4, no 2. Observe então para a nossa reflexão. Sobre o nascimento de Jesus e a data de 25 de dezembro. É importante observarmos que em relação ao nascimento do Salvador dos homens, isto é, o Natal, quanto à questão da data, não há como saber com precisão qual tenha sido, mas historicamente celebramos o 25 de dezembro conforme já fizeram nossos irmãos do passado. Alegre-se, o Salvador já nasceu. Lucas 2:11. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E este é o ponto mais importante. Nós devemos nos alegrar, porque o Salvador dos homens, o Salvador daquele que estava perdido, nasceu. E isso deve ser digno de adoração, de reverência, de celebração por parte do povo de Deus. Amém? Chegamos ao final de mais essa parte, desta série, o Natal e o Nome do Menino, e acabamos de ver, então, especificamente sobre o nascimento do Senhor Jesus e também a data do 25 de dezembro. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Teremos ainda outros vídeos sobre essa série que você venha acompanhar e ser edificado a cada dia. Um grande abraço a todos.